Boa noite a todos. Queridos amigos no Ideal Espírita, que a paz do meio Rabi da Galileia, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo os nossos corações, as nossas mentes, e que possamos, Pai, nesta noite de hoje, estamos todos totalmente sintonizados com o estudo da noite de hoje, quando nos permite trazer a sua doutrina de amor, como seu consolador prometido, que é essa doutrina espírita, que possamos estar totalmente sintonizados com o alto, Senhor, e receptivos aos ensinamentos que são trazidos para nós através de seus luzeiros de amor. Sustenta a nossa fé, apacenta o nosso coração e permita, Senhor, que possamos dar por início o estudo dessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Boa noite a todos. Mais uma vez, queridos amigos no Ideal Espírita, é mais uma vez um prazer estarmos aqui unidos e reunidos, né, exercitando todos a paciência conosco, mais uma vez nesta noite. E nós estamos trazendo, nesta quinta-feira, conforme falamos na semana passada, quinta-feira passada, a segunda parte do estudo que nos propusemos, que é saúde e espiritualidade na sua segunda parte. Então nós vamos começar a trazer, fazer um rápido retrospectiva daquilo que nós paramos na semana passada. E falamos do perispírito, o perispírito, que é o corpo somático, o perispírito e o espírito. O espírito se comunica com o perispírito e traz emanações do pensamento para o corpo somático nosso, né? Falamos sobre isso. Falamos que o perispírito é persistente e sobrevive à morte do corpo material, transmitindo a sua vontade ao corpo físico e as impressões do corpo físico ao espírito. Né? Falando de que quando nós desencarnamos, carregamos conosco em nosso perispírito todas as informações a respeito do nosso equilíbrio, do nosso desequilíbrio que estamos vivenciando, todas as impressões positivas ou negativas que tivemos ao longo da existência, as qualidades ou defeitos, faltas e abusos e vícios de existências passadas registradas no perispírito, reaparece no corpo físico como enfermidade, né? Viemos trazendo justamente todas essas as qualidades e defeitos que nós carregamos ao longo do caminho. Falamos do pensamento, o pensamento como força criadora proveniente do espírito que o impulsiona, o pensamento, a energia mental que o pensamento exterioriza, ele exerce total influência no corpo espiritual, né? Modificando a sua forma, sua aparência, sua consistência. Criada pelo perispírito também é matéria, logo também é material, tá? O pensamento. No Nosso Lar, no livro Nosso Lar, falamos também do capítulo 37, que o pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Então, falamos que cada um de nós vive em sintonia com o ambiente espiritual ou psicosfera que as nossas atitudes e desejos constroem. Falamos do Emmanuel, quando nos traz que
um assertivo falando que somos o que pensamos, sofremos o que desejamos. Quando a nossa querida Joana de Ângeles nos traz também outra frase que nos fala: atraímos para nós o que aparentemente desejamos libertar. Conversamos sobre isso também, né? Falamos sobre, demos uma pincelada, já tinha falado, né, sobre a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando pergunta: interfere os espíritos em nossas vidas? Já tínhamos feito essa palestra, esse seminário, o estudo, já um mês atrás, quando falamos de interferências espirituais e obsessões, né? E ali a pergunta 459, Kardec pergunta para o espiritual: interfere os espíritos em nossas vidas? E a resposta é muito mais que nós podemos imaginar, de ordinários que são, ou seja, importantes, são eles que regem os vossos pensamentos. Eu completo os nossos atos e as nossas ações. Então, nós construímos, devido à psicosfera que nós estamos, as nossas atitudes e os desejos pelo pensamento. Falamos também que quanto mais elevado o pensamento, essa áurea gerada por nossos pensamentos em sintonia elevada, nós transformamos isso numa coraça protetora que trabalha como a semelhança a um sistema imunológico do nosso corpo físico. Falamos também que quanto mais primitivo e materialista, maior será a quantidade e toxicidade dos resíduos produzidos que irão impregnar a nossa aura, passando a agir no nosso corpo espiritual como larvas mentais. Trouxemos um diálogo do Clarencio no livro Entre a Terra e o Céu, através do nosso Chico Xavier, e ele fala: conforme a vida da nossa mente, assim vive o nosso corpo espiritual. Nossas obras ficam conosco, somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, como afirma Jesus, vós sois artigos da vossa própria imortalidade. Trouxemos que a principal forma de drenar esses fluidos eletérios de nós, gerado pelos nossos pensamentos desarmoniosos, é através do próprio corpo físico, né, que absorve essas energias nocivas, manifestando-se através das doenças, né? E essas doenças geralmente correspondem ao tipo de pensamento que nós geramos. Trouxemos isso também. E trouxemos que na raiz profunda das enfermidades está a necessidade de recomposição moral do espírito, o refazimento emocional e o reajustamento interior, e a nossa renovação de conduta, que é a nossa reforma íntima. Então, concluímos naquela primeira parte que os males do corpo físico são originados do distúrbio do corpo espiritual, e esse causado por desordem do nosso pensamento, que, por sua vez, são originados por desvios dos nossos sentimentos, que são as doenças morais ou as nossas doenças da alma, gerando as enfermidades. Então, as enfermidades graves, elas decorrem de faltas passadas e contribuem para o nosso aprendizado, reparação e restauração dos atos inadequados que acumulamos em nosso corpo espiritual. Ou seja, enfermidades graves, como AIDS, como lepra, como doenças difíceis, complicadas, trazemos no nosso corpo, trazemos corpos
através de doenças, viemos com câncer, viemos com doenças terminais graves, né? Viemos com corpos mutilados, sem braço, sem perna, viemos com processo de enfisemas pulmonares, quando não fumamos nessa reencarnação, né? Então as enfermidades chegam para nós trazidas como faltas do que nós fizemos no ontem, né? E ela serve, essas enfermidades graves, como aprendizado para o espírito, reparação e restauração dos atos adequados que acumulamos no nosso corpo espiritual. Ou seja, o que nós fizemos de errado no ontem fica plasmado, fica chapado no corpo espiritual, e ao reencarnarmos, trazemos todas essas faltas graves, que nada se perde no túmulo, porque a morte não existe, a vida continua. E certos acontecimentos e doenças, elas são permitidas pelo plano espiritual para estimular ao espírito a cumprir compromissos na sua jornada evolutiva. Ou seja, nada ocorre por acaso. Ninguém sai incólume dessa vida. Todos nós estamos inseridos na lei de causa e efeito e ação e reação. Todos nós. Então, plantamos tomate, colhemos tomate. Plantamos chuchu, colhemos chuchu. Plantamos tomate, vamos colher abóbora? Impossível. Ou seja, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, como nos afiança o Cristo há 2020 anos. Né? Então, nós levamos e trazemos para nós essas doenças que nos servem como reparação, aprendizado e restauração dos atos inadequados que acumulamos no nosso corpo espiritual. Assim, as enfermidades ou acidentes inesperados, carência afetiva, dificuldades econômicas, são meios utilizados para despertar da anestesia da ilusão ou da intoxicação do orgulho, do egoísmo, da cólera, a que muito a gente se submete. Então, essas enfermidades ou acidentes esperados, né, vêm realmente balançar ao espírito encarnado, né, que somos nós. Então, em grande parte dos casos, o componente inicial dessa enfermidade é a falta de auto-amor. De auto-amor. Aí nos lembramos do ensinamento de Jesus, né? No primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como podemos, e a pergunta vem sempre, que eu sempre faço e deixo para cada um de nós, como podemos amar o próximo se ainda nós não nos amamos? Então, o que falta em nós é a falta de auto-amor. E esse auto-amor nós temos que perseguir para o nosso próprio bem e o bem de todos ao nosso redor. Então, vamos deixar de colocar tudo isso na geladeira, aguardando a próxima reencarnação para melhorar. Né? Então, comecemos a dedicar alguma atenção às necessidades do espírito imortal. Né? Que nós somos espíritos revestidos no corpo. Nós estamos Orlando Luiz, nós não somos Orlando Luiz. Algumas reencarnações atrás eu fui Maria, Madalena, Alberto, José, todos nós. Como o espírito, ele não tem sexo, ele ora vem na reencarnação, vem outra, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Então, nós temos que dedicar
Nós temos que ter esse conhecimento que tudo que nós fizermos nessa reencarnação, nós vamos, de bom ou de ruim, resgatamos na próxima. Os nossos pendores, o que nós fizemos de bom, de útil, trazemos para nós. O nosso conhecimento adquirido, trazemos chapado no perispírito para nós. E trazemos também os nossos erros do ontem. Os nossos descuidos lá do ontem, em várias reencarnações. Então, a medicina hoje, ela está começando a acordar, falamos isso atrás, né, para justamente para o espírito imortal. Então, aplaudimos, né, graças a Deus. Eu sempre brinco que o espiritismo está arrombando as portas da universidade, abrindo esse leque imenso, né, que nós somos espíritos imortais, que a morte não existe e a vida continua, né? Quando vemos o nosso querido Dr. Paulo César Frutuoso, né, quando ele coloca o seu conhecimento como médico, oncologista, com toda a estrutura, com toda a sua capacidade, e quando leva para o público esta doutrina de amor, o espiritismo, né, de todo aquele arcabouço do conhecimento que ele adquiriu lá no lar de Frei Luís, né, trazendo as materializações daqueles espíritos todos, colocando realmente o seu nome em jogo, mas criando uma situação fantástica de libertação, como diz o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, né? Despertando almas, despertando os médicos que estão ainda na letargia, que não contempla o espírito imortal, né, que não contempla. Então, nós lembramos nosso querido Manuel Filomeno Miranda, através do nosso Dival Pereira Franco, quando ele fala, e uma frase maravilhosa, quando ele diz que o espiritismo é sem dúvida a ciência de libertação de consciências e vidas, porque atua na causa das aflições humanas do nascedouro do espírito imortal. E é isso mesmo, essa doutrina de amor, esse consolador prometido que Jesus nos deixou. Não vos deixareis órfãos, enviarei o meu consolador. Então não podemos nos calar mais. A cada um de nós que temos esse parco conhecimento dessa doutrina de amor, nos compete levar aqueles que não têm esse conhecimento ainda, colocando que a morte não existe, que a vida continua, que nós somos espíritos imortais, somos viajores do tempo, né? Então, vamos dedicar. Então, a autoestima, né? Renove o relacionamento com você mesmo. Vamos renovar a nossa autoestima. Então, devido a essa dificuldade em gostarmos de si mesmo, acabamos mantendo desarmonias psicológicas que continuarão a se manifestar na próxima reencarnação. Porque não conseguimos, né, nos relacionar com nós mesmos. Não conseguimos. E criamos essas desarmonias, essa dificuldade de gostar de nós mesmos. Então, criamos essas desarmonias psicológicas, né? Eu faço uma parada e me coloco, me posiciono. Não sou médico, não sou psicólogo, eu sou um engenheiro. Mas o que nós estamos trazendo, nenhuma palavra é nossa. É da espiritualidade. É dos espíritos, através dos nossos queridos Dival Pereira Franco, Joana de Ângeles, Emmanuel, através de Chico Xavier, o nosso querido André Luiz, através do Chico, e tantos outros médios maravilhosos,
trazendo essas mensagens, ratificando justamente todo esse conhecimento e esse arcabouço. Então, não podemos nos negar a não passar para o outro aquilo que ele não conhece ainda. Né? Levantar esse véu do mistério. Né? Então é necessário começarmos agora mesmo a busca de uma transformação. Ou seja, o que deixamos de fazer numa existência, nós precisamos terminar em outra. Porque senão nós vamos continuando nessa roda de samsara. Há quantos séculos nós estamos assim? Ou seja, os vícios, os hábitos, os temperamentos, todos precisam de educação e disciplina. Então é muito difícil alguém se conhecer interiormente quando a busca está sempre no exterior. E conhecer-se interiormente é trabalhar a nossa reforma íntima. Essa tão danada reforma íntima que a doutrina espírita nos traz, que a espiritualidade nos traz. Né? É a mudança dos nossos valores interiores. É a mudança daquele homem velho. É o grande combate, combater o bom combate, como diz o nosso Paulo de Tarso. Combater o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a arrogância, a prepotência, né? Os ressentimentos, os rancores, as mágoas, os ódios. Né? Tudo isso. Essas quebras vão nos melhorando, vão fazendo-nos conhecer internamente. Que a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Nós temos que querer nos modificar. Então, o ato de amar a si mesmo ainda é uma lição que todos temos que aprender. Primeiro, nos amarmos, para depois ter esse sentimento do amor em nós e transmitir esse amor àqueles irmãos mais necessitados do caminho. Uma consequência da falta do alto amor é a depressão. A tão falada depressão. Ela é falta de alto amor. E trazemos aqui alguns depoimentos de pessoas que nós conhecemos, né, que viveram depressão. Trazemos o youtuber, o Whindersson Nunes. E ele fala assim: apesar de tudo de bom que vem acontecendo comigo, de tudo que já conquistei, eu me sinto há alguns anos triste. Olha só. Rico, milionário, mas faltando alguma coisa ainda se conta, com tudo que vem acontecendo com ele de bom, já conquistou as conquistas todas, ele ainda se sentia alguns anos triste, há muitos anos triste. O nosso querido padre Marcelo Rossi declinou, teve um processo depressivo, que todos sabem, e ele dá um testemunho da seguinte forma: a doença o afetou tão gravemente, ele falando, que o afastou, inclusive, da sua relação com Deus, segundo ele. E ele falava assim: eu tinha preguiça de rezar o terço. Vocês já ouviram falar do terço bizantino? Ele pergunta. Eu fazia o terço bizantino porque era mais rápido. Eu queria ser rápido, não tinha tempo. O padre Fábio de Mello, outro que vivenciou a depressão, e o testemunho dele é: há um ano eu enfrentei crise de pânico e quadro depressivo. Foi o pior momento da minha vida. Aprendi muito com o que vivi.
Tristeza não é doença, mas quando se estende no tempo, pode ser. É preciso estar atento à duração dela em nós. Pessoas ilustres. Cantora Paula Fernandes. Avistei a janela e queria pular. Aí eu vi que o negócio estava feio. Emagreci 7 quilos. Caiu o cabelo. Foi muito difícil. O ator Selton Mello vivia o inferno, definiu o ator. O Selton disse que a doença se manifestou quando ele interrompeu o uso de remédios para emagrecer, que fazia anos. A atriz Adriana Esteves. Eu havia me separado, comecei a fazer uma novela atrás da outra, com personagens grandes, ganhei exposição e tinha pouca maturidade. Fiquei perdido e não segurei a onda. E aí veio a depressão. Passei pela fase de não conseguir comer, de não sair da cama, de achar um sofrimento tomar banho, de engordar muito com antidepressivo. Depressão. Como nós podemos conceituar a depressão à luz do conhecimento espírita? Esse tema que nós estamos pincelando aqui, na ótica espírita, nós não vamos descer a detalhes, né? Se fosse um médico, poderia até descer algum detalhe, mas vamos trabalharmos naquilo que nós estamos falando do espírito imortal. Qual é a visão da doutrina espírita com relação à depressão? Porque hoje, dado da Organização Mundial de Saúde, no mundo, catalogados são mais de 350 milhões de depressivos no mundo. É um estado pandêmico. Aqueles que têm depressão e não sabem que tem, 3 vezes mais. Ou seja, nós estamos falando em 1 bilhão e 600 milhões de habitantes no mundo com processos depressivos num planeta de 7 bilhões de habitantes. Então é uma situação muito difícil. É um estado pandêmico. A nossa querida Joana de Ângelo nos informa e nos diz que mais de 80% do processo depressivo é um processo obsessivo. É um processo de obsessão. Que leva ao suicídio. Que nós vamos apenas pincelar. Né? Hoje, no planeta, a cada 4 segundos, 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Então é um estado de pandemia. É muito maior do que nós temos hoje a pandemia do Covid-19 e de outras doenças. Então, nós temos que ficar focado, efetivamente, o sinal vermelho acender quando esses processos começarem a instalar em nós. Por isso nós trouxemos lá atrás, desde semana passada, várias situações, né, que nos permite, identificando, o Espírito trazendo para nós, que nós podemos estar adoecendo. Então, a depressão é um cansaço de viver. É não aceitar a vida como ela é. Então, se temos o costume de desanimar toda vez
que surgirem obstáculos à nossa frente, podemos adquirir o hábito de reagir sempre com pensamento de desânimo. Então, toda vez que surgir obstáculo, nós desanimarmos, eu não vou conseguir superar esse obstáculo, podemos estar aí adquirindo o hábito de reagir sempre com pensamento de desânimo. E vamos desaninar, porque eu não consigo realizar isso. Eu não consigo fazer aquilo. São sintomas que vêm lentamente. Então, acabamos desencarnando, né, com essa situação, com essas modificações bioquímicas, que surge justamente em consequência do pensamento, a esse pensamento, e levamos essa informação gravada em nosso perispírito para a próxima existência. Ou seja, a depressão não termina no túmulo. Nada termina no túmulo. Ela vai plasmada, chapada no perispírito. Saímos doentes do corpo, continuamos doentes do outro lado. Saímos doentes pelo vício, pelas drogas, pela comida. Continuamos pelo fumo, pelo álcool. Continuamos, ao desencarnar, do outro lado, com essas necessidades de fumar, de beber, de nos drogar, a sexolatria, fazendo sexo. Nós falamos isso no estudo nosso de interferências espirituais e obsessões. Né? Então, levamos essas informações e retornamos justamente com essa situação numa próxima reencarnação. Ou seja, a depressão, como diz os amigos espirituais, é a doença prisão, que caça a liberdade da criatura rebelde, viciada sempre em ter os seus caprichos atendidos. E quantos casos nós temos visto aí? É uma prisão, por quê? Enquanto a pessoa se deixa dominar pelo sentimento depressivo, ela não consegue realizar tudo aquilo que veio preparada para desempenhar nessa sua existência. Ela não consegue. Ela está prisioneira em si mesma. Ela está fechada. Ela não consegue se abrir. É uma doença cruel. Então, nós não estamos vendo quantas personalidades, e vamos relatar aqui dezenas de personalidades. Por quê? Nós vivemos num planeta, hoje, planeta Terra, totalmente materialista. Né? As pessoas estão preocupadas com seus ganhos materiais. Não dão a mínima para o espírito. Morreu, acabou tudo. Resolveu o problema. Não. O problema continua do outro lado e muito complexo. Né? E é essa doutrina de amor que vem justamente levantar esse véu. Né? Então, é a prisão porque a pessoa fica presa ali, se deixa dominar pelo aquele sentimento e não consegue sair, é muito difícil. É muito difícil. Né? Então, inúmeras almas já renascem adoecidas, ou seja, com os componentes psíquicos enfermizos. Já aconteceu conosco, qualquer um de nós, às vezes você está bem, está feliz, está alegre, de repente te bate uma tristeza que você não sabe de onde veio. Chega uma tristeza assim, você começa a chorar do nada. E você não tinha motivo nenhum de estar com aquele sentimento de tristeza. Por quê?
que algum irmão que continua doente do outro lado se aproxima de nós. Todos, nós somos uma esponja, nós vimos isso. O mata-borrão, esponja. E se aproximam e vão. E você que está ali, tranquilo, sereno, calmo, de repente sente aquela emanação daquela tristeza. Fala, peraí, eu não tenho motivo para estar triste. Tá bem. Então, qual é o lenitivo, qual é o socorro que nós temos? Que já conhecemos isso. É a prece. Entremos em prece e oremos. Pedimos socorro. Pedimos a quem quiser, dê o nome que quiser, qualquer tipo de santo, não importa. São espíritos que estão ao nosso lado, esperando o nosso chamado. Que aquele pensamento não era nosso. Ele chegou, não é por afinidade, se aproximou. Que nós estamos rodeados por uma nuvem invisível de espíritos, todos nós. Bons, violentos, os nossos cobradores de causa justa do ontem, né? E abrimos nosso leque de sintonia. Então, quando existe um esforço de superação, a pessoa que está num processo de depressão, ela pode vencer essa dificuldade. E esse esforço será necessário para superar a energia negativa que deixou ele acumulando no seu corpo espiritual, nas inúmeras oportunidades que teve em vidas anteriores. Então, nada é por acaso. Né? Nada é por acaso. Porque nós sentimos em determinados momentos alguma coisa está funcionando errado, não está batendo bem em nós. Não é verdade? Nós sabemos disso. Nós sabemos quando está acontecendo alguma coisa errada conosco. Nós não sabemos o quê. Mas a doutrina espírita vem nos clarear esse universo. Né? Porque se entra uma situação, um pensamento, alguma coisa que não era para estar, opa, vamos acender o farol vermelho. Mas essas dificuldades das pessoas que têm essas... desculpe interromper, mas tivemos um problema no nosso computador e estava falhando a transmissão. Retornamos, desculpe mais uma vez, mas computador é difícil, né? Às vezes dá problema. Então, vamos continuando. Então, quando existe um esforço de superação da pessoa que está doente, ela pode vencer essas dificuldades, sim. Mas esse esforço era necessário para superar o que é a energia negativa que ela se... O que é difícil. Porque eu tento levar minha mãe ao centro e não consigo. Não vai, não é assim. Não funciona dessa forma. Né? Que quando a pessoa está nesses processos, são processos muito difíceis. Tem que ter toda uma estrutura. Agora, então quando a depressão ela se manifesta na pessoa, é como se houvesse uma intimação das leis da vida, convocando a alma a mudanças inadiáveis. É a convocação. Temos que mudar, porque estão vindo nas reencarnações e não estamos nos modificando. É por isso que a Joana de Ângeles nos fala que numa reencarnação nós erramos muito mais que acertamos. Mas acertamos. E acertamos 1 milímetro. Levamos para outra os nossos erros dessa e o acerto. Aí voltamos no ponto que nós paramos. Um pouquinho melhor. Mas os erros que tivemos no ontem, trazemos conosco de novo. Que nós temos que aparar essas arestas do ontem.
né? Mas o importante é saber que a pessoa que está ali doente, que não está sozinha, nós não estamos sozinhos em momento nenhum. Os espíritos amigos nos acompanham, os nossos passos, e atendem às nossas carências, correspondendo às nossas vibrações. Isso é nos dito pelo nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, ou seja, não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Nós temos sempre os espíritos amigos do nosso lado. Os nossos entes queridos que já partiram, amigos de outras reencarnações que vivenciaram conosco, vibram pelo nosso sucesso, né? O nosso guia protetor, anjo guardião, espírito de luz, dê o nome que nós quisermos lá, né? Amigo espiritual, está do nosso lado, né? Tentando ali nos socorrer. Mas para isso nós temos que estar predispostos a realmente aceitar ajuda. Então a pessoa que enfrenta esse tipo de prova deve estar consciente de que tem um amparo da providência divina sempre, né? E procurar perceber em si a força e a capacidade de superar. É difícil? É. Mas depende dela, do esforço dela, e não se entregar. Ajuda dos amigos queridos que se encontram ao seu redor. Palavra de carinho, de ouvir, de estar do lado, trazer exemplos edificantes. Isso é muito importante, né, para a pessoa que se encontra nesse estado de doença. Como é importante as pessoas queridas estar do lado delas, né, trazendo mensagens que elevam, que levantam, evitando que essa pessoa assista programas, filmes que sejam complicados, difíceis, violência, evitando isso, criando um ambiente propício para que ela vá se recompondo, se recuperando. Foi esses testemunhos que nós trouxemos aqui, dados por esses padres, esses atores e atrizes, né, que saíram daquilo que se encontrava ali naquela doença prisão e deram a volta. Que nós não estamos sozinhos em momento nenhum. Então, em tese, a depressão é a reação da alma que não aceitou a sua realidade pessoal. Com ela é. Aí estabelecendo um desajuste interior que a incapacita para viver plenamente. Então, a depressão é a reação da alma, do espírito, que não aceitou a sua realidade pessoal nessa reencarnação como ela está. E aí estabelece um desajuste interior, que a incapacita de viver. Então é preciso tomar uma atitude, não mais transferindo para a próxima existência a responsabilidade. Nós precisamos tomar uma atitude. Eu vejo muitas pessoas falar: não, eu sou assim e morro assim, eu não me modifico. Não, na própria reencarnação eu vou melhorar, mas nessa eu não me modifico. Já ouvi várias pessoas falando isso. Então é preciso tomar uma atitude. Não podemos transferir para após a reencarnação a responsabilidade da nossa mudança que é agora. Que nós viemos nessa encarnação agora para nos modificar, para nos melhorarmos. Então é necessário que buscar o autoconhecimento, se necessário, com a ajuda de profissionais experientes, quando nos sentimos deprimidos. Alguma coisa bateu errada, opa, sinal vermelho tem que acender. Tem alguma coisa errada. Então vamos procurar ajuda de profissionais
psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, né? Profissionais que vão nos dar um norte ali para sairmos, né? Começar. Embora muitas pessoas não gostem, a medicação pode ser necessária, mas ela não deve ser tomada de forma isolada, sem auxílio da terapia de tratamento espiritual. Olha que interessante, né? Isso é mais que provado, né? Chega na nossa casa, em vários outros centros, pessoas nesses estados de depressão difícil. Conseguem, aceitam ser levados. E ali é recebido na nossa casa, em outras casas, né? É amparada, abraçada, apacentada. Aí consegue assistir uma palestra, quando dá para assistir, às vezes não consegue, né? Mas já água fluidificada, passe magnético, entra no tratamento espiritual através de passes magnéticos, numa salinha de tratamento. E depois de 3, 4 meses, a pessoa está totalmente diferente daquele estado catatônico que chegou na nossa casa. Por quê? Porque ela também fez o esforço da mudança dela, né? E 4, 5 meses depois está muito bem. Muito bem. Tratando com remédio, inicialmente, e com terapia espiritual no outro lado. E com esse tratamento, tratando o espírito, porque quem está doente é o espírito, que traz ao corpo somático, mas o espírito está doente. Então, quando você começa a tratar o espírito, você começa, a nível de remédio, reduzir a carga, até não ser mais necessário o uso de remédio. Olha só que maravilhoso. Essa doutrina de amor, né? Então, a utilização pura e simplesmente, e aí é interessante, a utilização pura e simplesmente de medicamentos resolve o problema nessa vida, mas ele empurra a solução para a próxima existência. Quantas pessoas hoje no planeta tomam remédio o tempo todo? É Rivotril, é isso, aquilo, processo de ansiedade, e vão tomando remédio, e não se melhoram. E vão levar um problema para a próxima reencarnação, para a próxima existência. Porque, na realidade, tem que promover a reforma dela, a reforma íntima, as mudanças dos padrões dela. Então, o remédio não resolve o problema, é um paliativo, ele tapa um buraco só. Mas quando há buraco, o problema continua ali. Então, aí nós vemos isso com muita clareza. Quando chega na nossa casa, ou em outras casas, a pessoa vai, passa, sai ótima. 3, 4, 5 meses depois, não tem tempo, né? Uns reagem mais rápido, outros reagem menos, mas tem uma melhora assim, excelente. E da mesma forma que chegou na casa, ela some. Não volta mais. Que deu fulano? Sumiu. Daqui a pouco volta 3, 4, 5 meses depois, em pior estado que se encontrava quando chegou no início. Por quê? Porque ela continuou não querendo fazer a sua reforma íntima, a sua mudança interior. Ou seja, exercitando nessa vida o que nós estamos propostos a fazer, nos melhorar. Mas continuou nos mesmos padrões vibratórios que tinha. Por quê? Esses espíritos doentes
vem através dela, justamente, que traz essas doenças do ontem no processo de sintonia. E aí fica dificílimo. Então, a energia vital, o corpo físico debilitado, quando o nosso corpo físico, quando ele está energeticamente debilitado, ele oscila numa frequência diferente daquele estado da pessoa saudável. Né? Então, a energia vital é quando a pessoa é incapaz de alterar o seu mundo energético para a frequência adequada. Talvez seja necessário aplicar certa dose de energia sutil, o que pode fazer com que os seus sistemas bioenergéticos passem a vibrar de uma forma apropriada. E a casa espírita nos traz justamente passe, palestra, passe, água fluidificada. Olha só, simples assim. Né? Transfusão de energia. Quando o médium impõe as mãos, ele está doando energia, equilibrando o seu corpo energético, retirando os miasmas através dos passos dispersivos, as energias deletérias. Você começa se harmonizando lentamente, mas vai se harmonizando. Então é preciso receber essa forma de energia vital que nós necessitamos. É a perda de energia. E eu estou me sentindo tão cansado, estou me sentindo sem energia nenhuma. Justamente essa energia vital que nós vamos perdendo ao longo do tempo. E ele nos leva à doença. Então, existem várias formas de tratamento que interagem com essa energia nossa, né? Como a acupuntura, a homeopatia, a cromoterapia, os florais, o passe magnético, a prece, a água fluidificada. No entanto, o tratamento não deve ter como foco apenas o corpo, pois dessa forma não se obterá a cura. Preste muita atenção nisso. Apenas a melhora dos sintomas. É o que nós falamos. Você recebe remédio, passe, prece, água purificada, mas você melhora. Mas se você não quiser se modificar, você vai continuar doente. Você recebe todas aquelas energias no momento. Então, o foco é o esclarecimento do espírito. O foco é o espírito, o tratamento é o espírito, para que o corpo melhore. Então, nós temos nossos centros vitais. Os centros vitais nossos, que os nossos irmãos do Oriente já falam há muito tempo, que nós trazemos como chakras, né? Como nosso querido André Luiz vem nos falando há muito tempo, lá atrás, Chico, sobre os centros de força, os centros vitais nossos, os nossos chakras. Então, esses centros vitais que nós temos, eles captam as energias do universo e transmitem para todo o nosso corpo. E o tipo de vibração mental que emitimos pode perturbar a recepção dessas energias. Qual é o tipo de vibração que nós estamos emitindo? Então, os conflitos emocionais podem resultar num fluxo energético anormal para diversos sistemas fisiológicos nossos. Os conflitos emocionais nossos mexem com tudo, né?
os centros de forças nossos. Então, com o tempo, esses fluxos anormais que mexem conosco, de energia que produzem doenças de maior ou menor gravidade, em qualquer órgão do corpo. Então, cada centro vital está ligado a um conjunto de órgãos, refletindo nesses órgãos a falta de excesso de energia. Tem um órgão que precisa de mais energia, outro sem pouca energia. Então, assim conforme o tipo de sentimento ou atitude que assumimos, interferimos mais diretamente num centro vital e, por consequência, num conjunto de órgãos. Olha só como tudo está ligado, né? Então, nós temos a espiritualidade, né? Os nossos irmãos do Oriente já falam isso há muito tempo. André Luiz já fala isso, né? Os centros de forças. Nós vamos numerar aqui 7 centros de força, que é o coronário, é o frontal, é o laríngeo, é o cardíaco, é o gástrico, é o esplênico e o genésico. Olha só. O centro de força coronário, que é o nosso chakra coronário que está aqui em cima, ele recebe estímulo do espírito. É o elo entre a mente do espírito e o nosso cérebro físico. Ele é sede da nossa consciência e ele impulsiona os demais órgãos. O coronário, ele está ligado a uma glândula chamada glândula pineal, que todos nós ouvimos falar dela. O doutor físico e doutor Sérgio Thyssen tem um trabalho fantástico sobre a glândula pineal. O frontal está aqui. Ele está ligado ao sistema nervoso nosso, pelo raciocínio, ao nosso intelecto, à intuição, à clarividência, que é olhos e tato. O frontal, ele está ligado à glândula, à hipófise pituitária. Hipófise pituitária. O nosso centro de força laríngeo, chakra laríngeo, que é nessa parte, ele é responsável na fonação, audição, vias respiratórias, paladar, boca, traqueia, pulmões. O laríngeo está ligado às glândulas tireoide e paratireoide. O cardíaco, chakra cardíaco do coração, ele é o equilíbrio, o intercâmbio e o controle da emotividade, sistema circulatório e o coração. O cardíaco está ligado à glândula timo. Olha só. O gástrico está ligado que a digestão, a absorção e metabolização dos alimentos, fígado, estômago, intestinos. O gástrico está ligado a glândulas pâncreas, ao pâncreas e suprarrenais. O chakra esplênico, se ele fosse esplênico, que está nessa região daqui, da esquerda nossa, no ângulo de 45 graus, ele está ligado ao sistema hemático, das hemácias, vitalização do corpo físico e imunidade, que é o baço. Então, o esplênico está ligado à glândula baço. E o genésico
que é a parte de reprodução, órgão reprodutor, ele é estímulos, criadores, emoções sexuais, coluna vertebral e vias urinárias. Está ligado que as glândulas ou ovários na mulher e os testículos no homem. Olha só. Esses são os nossos centros de força. Tem mais centros de força que nós estamos trazendo aqui. Então, esse estudo é um estudo riquíssimo, que os nossos irmãos do Oriente espiritualistas trazem isso há muito tempo. Então, quando nós aplicamos passes magnéticos, o médico que aplica o passe trabalha justamente esses centros vitais que estão em desarmonia, né? Nós sabemos aonde tem que se atuar para você criar, dar energia, retirar essa energia deletéria e entrar com energia nova ali, de doação, né? Obviamente, quando nós impomos nossas mãos, né, nós estamos doando o magnetismo nosso, do médium, né, que ligado às energias espirituais que os luzeiros de amor nos trazem, unem o fluido espiritual com o fluido magnético do médium e transformam a mão do médium num canhão de luz. Funciona desta forma. Então, por exemplo, a baixa autoestima pode causar o bloqueio do centro cardíaco, o qual afeta o funcionamento do timo, debilitando o sistema imunológico. A forma inadequada de expressar o que sente, as emoções, ou não expressão verbal dos nossos sentimentos, pode interferir na função do centro laríngeo da nossa garganta. Essa pode ser a causa de muitos casos de amigdalite de repetição ou transtorno da tireoide. Olha só, a forma de expressar atua sempre num centro de força desse. Então, as energias espirituais, pensamentos e consciência estão ligados ao centro coronário, o frontal e o laríngeo. As energias vitais, que é sentimentos e emoções, estão ligadas aonde? No cardíaco, no gástrico e no esplênico. E as energias físicas, são os desejos e sensações nossas, estão ligadas aonde? No centro, no genésico. Isso está refletido no perispírito. Obviamente que sim. Então, quando nós estamos tratando dos dois lados. Então, o contato com a realidade e as idealizações nossas estão ligados ao centro coronário. Perspectivas, direcionamentos, objetivos da vida ligam-se ao centro frontal. Ansiedade, orgulho, alegria, satisfação são sentimentos vinculados ao centro gástrico. A verbalização, criatividade, introversão estão ligados ao centro laríngeo. Autoestima, aceitação, compaixão, angústia, controle emocional estão vinculados ao centro cardíaco. Depressão, perda de apetite, rancor, ódio, raiva e medo estão relacionados ao centro esplênico. Fadiga constante, baixa energia vital estão relacionados com o centro genésico. Olha que correlação existe desses centros de força, que o André Luiz já vem trazendo isso há muitos anos. Há muito tempo, através do nosso querido Chico. Então, o tratamento
fluidoterápico, o passe magnético, ele é uma doação de amor. Então, quando se aplica o passe num tratamento espiritual, um tratamento de magnetismo, né? Tratamento magnético, o médium tem esse conhecimento, aonde ele vai atuar, em que chakra ele vai atuar, em que centro de força ele vai atuar para retirar aquelas energias deletérias e repor uma carga de energia nova. E aí, nesse tratamento, o paciente começa a melhorar. Então, Mateus, o apóstolo Mateus, seu capítulo 8, versículo 2 e 3, ele fala: E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. E Jesus, estendendo-lhe a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Ou seja, Jesus era um grande magnetizador, aplicava passe, transfusão de energia. Olha só. Marcos também ele relata, chegou um dos chefes da sinagoga, chamando Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se aos pés e lhe rogava com insistente, dizendo: Minha filhinha está nas últimas, Senhor. Rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos para que sare viva. E assim o Mestre Jesus fez. Ela saiu curada. Transfusão de amor. Marcos também nos traz, trouxeram um cego a Jesus, rogando que tocasse. Jesus, tomando a mão, o cego pela mão, impôs-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E o cego respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, Jesus lhe pôs as mãos nos olhos e ele passou a ver claramente. Ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Passe, o grande psicoterapeuta de almas, que era o Mestre Jesus. Então, o Evangelho de Jesus está cheio dessas passagens, das curas que o Mestre Jesus fazia. Curando o espírito doente, que somos todos nós. Então, a medicina do futuro, ela vai combinar, o médico do futuro vai combinar o conhecimento científico e o conhecimento espiritual, a fim de promover a cura em todos os níveis. E graças ao bom Deus, que hoje, como dizemos atrás, a espiritualidade está arrombando as portas da universidade. Quando vemos na USP, Universidade de São Paulo, já uma cadeira chamada Saúde e Espiritualidade. Quando vemos na cidade do Rio de Janeiro, nossa cidade, a Universidade Federal Fluminense já colocou uma cadeira chamada Saúde e Espiritualidade. Quando na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a cadeira de Saúde e Espiritualidade. O Hospital do INCOR em São Paulo, há alguns anos já, trata alguns pacientes com passe magnético. Aqui no Rio de Janeiro, o Hospital do INTO, que é referência em traumatologia, né, essa parte toda, está tratando os pacientes com passe magnético. A Rede Sara, Hospital de Neurocirurgia, na Barra da Tijuca, está tratando pacientes com passe magnético. Bendita a doutrina de amor. Bendita esse Consolador prometido que Jesus nos deixou. E essa é a medicina do futuro. Quando o médico do futuro vai tratar
o corpo, mas não desvinculando que quem está doente é o espírito imortal. E aí ele promove a cura nos dois níveis. E a doutrina espírita aprova isso hoje, quando através dos tratamentos espirituais nas casas espíritas que se colocam a esse trabalho, o que nós temos realizado de pessoas que ficam curadas, porque quiseram se modificar. E nós encerramos essa parte com uma reflexão, mas serão de pouca valia os recursos da medicina na terra e do céu, enquanto não aprendemos os caminhos de Jesus, de fazermos a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, de nos amarmos em primeiro e doarmos o amor depois. Atentarmos que nós somos espíritos imortais, não somos um corpo apenas. Esse corpo padece, a terra consome, mas o espírito está vivo. Levamos aquilo que nós plantamos e vamos colher no futuro. Então que o Mestre Jesus, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo, abrindo a nossa mente para essas realidades que os Espíritos vêm nos trazendo há muito tempo. Desde Kardec, vem nos chamando a atenção desde 1857, com o advento do Livro dos Espíritos. Então ali vem nos chamando a atenção que nós somos espíritos mortais, somos viajores do tempo, Senhor. Abra nossa mente, apacenta o nosso coração, que possamos raciocinar sobre o espírito mortal que somos nós. Sustenta-nos, Senhor, a nossa fé. Apacenta o nosso coração. Ampara-nos no acréscimo da sua misericórdia e do seu amor. Pois sabemos, Pai, que a cura está dentro de nós. Na própria assertiva que vós fizeste, Pai. Vós sois Deus, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E é isso, Pai, que aqui nos encontramos de mãos estendidas. Né? Pedimos seu socorro, implorando que abra nossa mente para essas realidades, Senhor. Abra a mente da humanidade, dos homens de ciências, para que contemple o espírito imortal. Vamos ainda, Pai, caminhar e continuar caminhando a trancos e barrancos. Mas que não podemos nos furtar de levar os seus ensinamentos, as verdades dessa doutrina de amor, a cada coração que ainda não te conhece, Senhor. Levando o lenitivo a essas pessoas que se encontram doentes da alma, como todos nós nos encontramos. Ampara-nos, Senhor, apacenta o nosso coração. Envolva a cada um de nós nesse momento grave que o planeta atravessa, na pandemia, com a perda dos nossos entes queridos, dos nossos amores, dos nossos amigos, dos nossos afetos. Mas sabemos, Pai, que é prova de cada um de nós. Então sustenta a nossa fé. Para o retornar à pátria espiritual, retornemos um pouco melhor que chegamos nessa reencarnação. Pois só vós é o caminho, a verdade e a vida. Despeça-nos, Senhor, na sua doce, meiga, suave paz, no seu amor, na sua misericórdia. Muito obrigado por tudo que tem nos dado e nos dá pelo acréscimo da sua misericórdia. Nos despeça-nos, Senhor, com muita luz, com muita paz, que possamos estar reunidos e unidos na próxima quinta-feira. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. E aqui nos despedimos, queridos amigos,
Desculpe o transtorno que houve, o adiantar da hora, que adiantamos um pouco mais, mas esse tema é um tema que temos que discutir sempre, para o nosso bem, da nossa saúde, do corpo e da mente. Que possamos estar unidos e reunidos na próxima quinta-feira, em paz, em harmonia, em serenidade, paz e bem ao coração de todos nós. Que assim seja, graças a Deus.